E aí pessoal, eu percebi que eu não tenho um vídeo falando sobre string, ao menos não falando bem de strings aqui no canal, e essa é uma injustiça que eu vou reparar hoje. As strings, elas são um tipo de dados muito importante, um dos mais importantes, a gente utiliza a todo momento. Claro que tem momentos que não devemos utilizar as strings, eu tenho um vídeo no canal, vou deixar linkado aí, tá passando aí no card, depois você assiste lá onde você não deve utilizar string. Mas por muitas vezes, muitas mesmo, a gente vai utilizar string. Então acho importante ter esse vídeo aqui para falar algumas coisas. Mesmo que você seja já um pouco mais avançado, eu acho interessante dar uma olhada no vídeo, porque às vezes tem uma funçãozinha, um método ou outro que a gente não conhece. E string é uma coisa que cai demais em teste técnico de entrevista. Você pegar aí LeetCode, HackerRank, sempre tem manipulação de string. Se você conhece bem string, você consegue fazer de uma forma mais rápida, mais fácil e de forma mais manutenível, né? Que depois você consegue dar manutenção mais fácil. Mas vamos lá. Começando do começo, aqui são duas formas de você criar uma variável string. Você pode desde dizer string, meu texto, e já colocar aqui o valor, não precisa necessariamente, mas eu já quis colocar, ou utilizar o var. O var, ele vai entender que a variável aqui é string porque nós estamos colocando aqui já o valor dela. Então quando a gente diz que são duas aspas juntas aqui, a gente está criando uma string e consequentemente a nossa variável aqui vai ser também do tipo string. Repare aqui que ele coloca string, meu texto 2, e o único comentário que ele está fazendo aqui é porque a gente deu um valor para ela, mas nunca utilizou. Ignore isso aqui por enquanto. Outra coisa que é basilar, mas é importante dizer. Isso que eu fiz aqui, essas duas aspas juntas, não tem um espaço entre elas. Isso significa que a gente tem uma string vazia. Uma string vazia é uma string que não contém um valor. Ela é diferente de uma string nula, porque eu posso criar uma string nula. Nula quer dizer o quê? A variável sequer foi instanciada. A gente não tem aquela variável, vamos dizer assim, criada. Tanto que se a gente for utilizar, ela vai estar nula, ela pode dar erro. Em geral, ela vai dar erro se você não tratar. Já uma string vazia é diferente. É uma string, eu criei essa variável, eu dei um endereço para ela na memória, eu já falei, olha, separa o espaço aí que eu vou utilizar isso como string, mas no momento eu não tenho nada. E é importante salientar também que uma string vazia é diferente de um espaço. Um espaço, por mais que a gente não enxergue, obviamente, o espaço lá, porque é simplesmente um espaçamento, a nossa tecla aqui grandona aqui do teclado, ainda assim, para o computador aquilo tem um valor. Ele guarda aquilo como valor. É um código que ele vai guardar, vai dizendo isso aqui é um espaço. Então, só para efeito de exemplo, ó, aqui é uma string vazia, aqui também é uma string vazia, mas se eu fizer isso aqui, ó, colocar um espaço, já não é mais uma string vazia. Ó, automaticamente tem alguma coisa aqui, mas não vamos utilizar isso no momento. Como eu já fiz aqui em cima com esse igual, né, que é quando a gente coloca alguma coisa na variável, eu estou fazendo aqui novamente. Então a gente pode simplesmente criar a variável nessa parte de cima, no 1 e 2, e aqui eu estou dando o valor para ela. Então eu estou dizendo, ó, meu texto, esse é o meu texto 2, complemento. Então eu peguei as duas variáveis já criadas e estou utilizando novamente. Mas um ponto importantíssimo das strings é, toda string é imutável. Sim, você criou uma string, você não muda, mas automaticamente você vai pensar, mas você colocou igual aqui, então você tinha um valor aqui e colocou, você mudou. Sim e não, a string ela é um tipo de dado muito especial no .NET. Em outros vídeos eu vou falar sobre a questão da string como tipo de valor, tipo de referência. Ela é um tipo referência, mas ela se comporta muitas vezes como um tipo de valor. É só um parênteses que eu fiz aqui, mas vamos pensar aqui. Quando eu cheguei aqui na linha 4 e falei, meu texto agora este é o meu texto, dentro do computador, o compilador, o .NET pra gente, o que ele fez? Ele tinha antes, ó, eu vou desenhar aqui, ele tinha antes uma caixinha para o meu texto e ele tinha colocado vazio. Vou colocar as duas aspas aqui, ó, tava vazio. Quando eu cheguei aqui na linha 4 e falei agora, este é o meu texto, o que ele fez? Ele criou outra caixa para mim, colocou este é o meu texto, colocou lá. Eu tô colocando assim porque é muito difícil de escrever com o mouse. Daí ele simplesmente falou, meu texto agora é aqui, ó.
e não é mais aqui. Só que ele não apaga isso daqui da memória. Ele não apaga isso, esta parte aqui. Ele deixa lá. Quem vai apagar isso é o Garbage Collector, eventualmente quando achar que precisa. O que isso quer dizer? O Garbage Collector, dá uma olhada também no meu vídeo sobre .NET, eu explico um pouco melhor sobre isso. É o lixeiro. É ele que vai olhar lá e vai falar, ó, isso aqui não está sendo mais usado, limpa, libera espaço na memória. Isso é bom, mas também tem um custo de performance. Então o que eu quis dizer como imutável é aquele primeiro quadradinho, aquela primeira gaveta que estava separado para minha string, ela continua lá com o valor original dela. Eu crio uma outra gaveta, coloco o meu novo valor, que no caso aqui este é o meu texto, digo agora que a variável meu texto está indicando este espaço da memória aqui, ou seja, essa nova gavetinha, esse novo lugar onde está guardada a minha informação, e continuo o programa. Então, por que ela é imutável? Porque o lugar mesmo onde você tinha separado, você não muda mais, você deixa de usar e usa outro. Entendeu? O que você vai mudar é só a referência, seria o ponteiro. Eu não quero complicar muito aqui, mas entenda que a cada momento que a gente altera, mexe na variável, ele vai descartar aquela anterior e vai pegar uma nova, vai gravar tudo novo num lugar novo. Ou seja, dependendo do que a gente está fazendo, a gente pode duplicar e triplicar e quadruplicar e infinitamente utilizar. Até que o Garbage Collector venha e limpe todo esse espaço na memória. Mas a gente vai explorar isso ainda mais durante o vídeo. E aqui simplesmente uma forma de você exibir o conteúdo ali do meu texto. Estou mandando para o console porque é a parte mais simples, mas obviamente poderíamos mandar um e-mail com isso, salvar numa tabela, salvar no banco de dados, mandar pela internet, o que a gente quisesse. Este é o meu texto. Passo a passo, bem simples. O básico da manipulação de strings é concatenar, ou seja, juntar strings. Se eu rodar agora, vocês vão ver que eu tenho este é o meu texto original, né? Aqui da primeira linha. Temos agora este é meu texto complemento que parte daqui, da linha 9. Então o que você pode ver? Eu posso utilizar o mais para concatenar, para juntar as strings. Então quando você está dando mais, se você estiver usando um inteiro, um decimal e somar, ele faz uma conta matemática normal. Se você somar strings, ele junta. Outra forma de você juntar é com o string.concat. Isso não é muito utilizado, estou mostrando só para que você saiba que existe. E algo que é importante você notar que se vocês perceberem aqui, ó, este é o meu texto, complemento da segunda linha, neste lugar aqui, ó, entre a exclamação e o C não existe espaço, ó, tá colado aqui. Já aqui, ó, tem espaço. O que eu quero mostrar com isso? Que se você quiser o espaço, você tem que colocar aqui. Eu poderia ter colocado aqui no mais? Poderia. Aqui no mais eu poderia ter colocado mais um espaço, e depois colocado mais meu texto e daria o mesmo resultado. Só quero mostrar que ele só vai juntar o que está ali. Então se você quiser o espaço, você tem que dizer, quero o espaço, olha o espaço aqui. Eu estou repetindo isso para colocar na sua cabeça que o espaço ele é como uma outra letra qualquer. A diferença é que você não enxerga, mas ele está lá dentro, ele está ocupando um espaço de memória e tudo mais. Inclusive ele é representado com um número mesmo lá dentro. Aqui eu quis pular uma linha, então eu coloquei um writeLine sem nada, só para ele separar aqui e ficar mais fácil para a gente enxergar. Eu comentei superficialmente sobre tipo de valor, tipo de referência. Uma coisa comum em tipos de referência é que você precisa de um método especial para comparar. O que eu quero dizer? Que dois tipos de referência, geralmente, mesmo ele tendo todas as propriedades, eles são diferentes porque apontam para locais diferentes na memória. Se você não entendeu nada sobre isso, no vídeo que eu fizer sobre tipo, valor, tipo de referência, se ele já tiver, eu vou deixar linkado aqui em algum lugar, você vê. Se não, só ignora por enquanto essa parte e entende isso que eu vou falar agora, que é, você pode comparar dois textos com este sinal de igualdade aqui, né? Lembrando, C#, dois sinais iguais, para dizer se um texto é igual a outro. Você pode ver pelo resultado aqui no console, ó, que os textos são iguais. Por quê? Porque a mesma coisa que está aqui está aqui. São duas variáveis diferentes, meu texto 2, mas como o conteúdo é igual, o C# entende que o texto é igual.
Ok, tudo conforme esperado. Eu só quis citar porque para quem aí tá ligado na questão de tipo de referência, tipo valor, consegue perceber aqui que esse é o momento onde o tipo, ele é um tipo de referência, mas ele se comporta como um tipo de valor. Agora eu vou apagar algumas coisas para facilitar a nossa vida e ficar mais fácil de enxergar, senão a gente vai acabar saindo da tela. Assim como eu mostrei aquela forma de vocês concatenarem o texto, esta é uma forma mais utilizada atualmente, acho que fica muito mais limpo de se entender. Você coloca esse cifrão iniciando aqui, ó, você pode ver que continua sendo uma string normal com duas aspas, ó, começa aqui, termina aqui, mas antes dela você coloca esse cifrão e aí no meio dela, através dessas chaves aqui, a gente consegue utilizar código C# dentro da string. Então ele vai entender que o que tiver dentro da chave aqui é um código C#, no caso aqui está fazendo referência ao meu texto, então sabe que tem que ir lá buscar. E a gente vê aqui o resultado, ó. Ele colocou aqui, ó, texto, tá escrito aqui, ó, eu já tinha colocado, e 2 pontos, a minha variável texto, que no caso veja o detalhe, ó, espaço aqui e obviamente espaço aqui. Então a gente tem um espaço iniciando, um espaço no final e um espaço entre elas que eu vou usar mais para frente. Por isso a gente vê o espaço entre os 2 pontos e o início do A e a gente não consegue enxergar, mas vai ter um espaço aqui depois do último A também. Então a partir de agora eu sempre utilizo com esse cifrão aqui. Então eu tenho aqui, ó, índice 2 do texto. O que eu quero mostrar aqui é que toda string ela também é um array. Ela é um array de caracteres. Caractere é só um caractere mesmo. Ele tem um tipo especial aqui chamado char, que ele representa só um caractere, e toda palavra, todo texto, na verdade, toda string que a gente vê é uma coleção desses caracteres, um a um. Por isso que eu falei que o espaço também ele vai ser um caractere, ele está representado lá dentro. E como qualquer array, a gente pode acessar através do index. Eu posso colocar lá, ó, meu texto, abrir aqui os colchetes, index 2, e ele vai achar qual é o index 2? B. Por que o B? Lembrando, o array é baseado no índice 0. Então, seria aqui, ó, 0, 1, que seria o A, e 2, que seria o B. Então, no meu texto index 2, o resultado tá aqui, é o B. Perfeito. Diferente da array, então aqui a gente vai indo e voltando, uma string você pode consultar através do índice, mas você não pode alterar. Porque, lembrando, a string é imutável. Se eu colocasse meu texto, abre aqui os colchetes, coloca 2 igual x para alterar o b por x, ele daria erro. Ele não deixaria nem compilar, ele já ia falar, ó, isso aqui é somente leitura, você não pode alterar. Tem essa particularidade. Por isso que eu falei, a string ela é muito especial. Ela é uma coisa, mas ela se comporta como outra em alguns momentos. Então é tudo uma questão de costume. Tamanho do texto, bem simples, você colocou aqui, ó, o length, que é a propriedade da string, ponto length, ele vai saber que é o tamanho, ó, tamanho 9, ele conta lá quantos itens tem. Mais uma vez batendo, sendo chato, ele conta o espaço também, então ele contou o espaço como 1, então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 no último espaço. 9, o tamanho dele é 9. Isso é muito importante quando a gente está fazendo os algoritmos lá. Você tem que percorrer toda a string. Então você vai ter que pegar o tamanho dela, você vai subtrair 1, né? Porque ela é baseada em índice 0 e vai percorrer toda a string. Então isso é muito utilizado. Alguns outros métodos. ToLower, que seria o quê? Olha aqui o que aconteceu com o B. Quando a gente colocou ToLower, ele ficou minúsculo. ToLower, ele pega toda a string e coloca em letras minúsculas. E o upper, ToUpper, coloca todas as strings em maiúsculas. Então, eventualmente, você vai precisar colocar minúsculo, maiúscula. Uma coisa que a gente chama de normalização. O C#, ele é case sensitive, ou seja, para ele um A minúsculo e um A maiúsculo é diferente. Se você quiser fazer uma busca, imagina que você está fazendo o seu site lá, você quer colocar um campo de busca para a pessoa buscar, sei lá, um produto. Se ele colocasse, por exemplo, bola com B minúsculo e a sua bola está cadastrada com B maiúsculo, talvez ele não pegasse, dependendo de como está seu banco de dados, mas vamos pensar assim, e não é a mesma coisa, bola minúscula e bola maiúscula. Então o que você pode fazer numa pesquisa que geralmente a gente faz, que é a normalização? Coloca tudo minúsculo.
Você até deixa no banco de dados bonitinho, que você quer que a primeira letra seja maiúscula, tudo, mas na hora de fazer a busca você coloca tudo em letra minúscula e aí você pode comparar, porque aí não interessa se tá maiúsculo no banco de dados, se o usuário colocou minúsculo, ou se ele colocou maiúsculo, ou se ele colocou brincando uma minúscula, uma maiúscula, outra minúscula, outra maiúscula, põe tudo em minúscula e pesquisa, ou tudo em maiúscula também, aí é a opção sua. O trim fica um pouco difícil de ver aqui, mas o trim está tirando os espaços iniciais e finais. Aqui no nosso trim aqui, ó, este espaço que tem aqui é somente este espaço que tem aqui embaixo na linha 17, porque eu já coloquei um espaço. Então realmente ele está pegando o espaço daqui que eu quero e mandou para cá. Mas o espaço que está aqui, ó, na linha 4, no início do meu texto, ele limpou. Assim como se a gente pudesse enxergar, o espaço aqui depois do último A também não está lá, ele limpou. Então o trim faz isso, ele limpa no começo e no fim. Isso também é importante na normalização, como eu disse, você está fazendo um lugar de busca no seu site e por algum acaso o usuário apertou o espaço antes de pesquisar bola, seria espaço bola. Você não vai achar isso no seu banco de dados. Fazendo esse trim, ele já sabe, opa, ignora esse espaço, ou espaço, né? Pode ter vários espaços, ele vai limpar tudo, no início e no fim. O do meio, é importante vocês perceberem que ele não tira, ó, A, B, C, espaço 1, espaço A. Ele não tira o espaço do meio, ele tira os iniciais e finais. E finalmente, a substring, que como o nome diz, pega uma string que está lá dentro da sua string inicial. Então a gente tem aqui o meu texto, substring, start index, lembrando, começa com 0 e o tamanho que você quer. Então começando no 3, ó, vamos fazer a conta aqui, ó. As duas são iguais, então vou fazer na de baixo que estava mais limpinha aqui. 0, 1, 2, 3. Então o C é o 3 e ele vai entrar aqui, ó. Vocês podem ver aqui no resultado aqui no console, ó. C entrou. Aí, length 6, tamanho que você quer. A partir dali o tamanho que você quer. Então vamos contar, contando com C, óbvio. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, o nosso espaço entrou ali também. Então ele pegou o C, espaço, 1, espaço, A, espaço. Aqui, depois do A, também tem um espaço, que obviamente a gente não consegue enxergar. Uma coisa que é importante vocês perceberem. Eu coloquei esse zoom grandão, ele é meio ruim de enxergar, mas eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando eu executo aqui o meu texto .toLower, eu não estou alterando o meu texto original. Ele está simplesmente pegando o meu texto, executando esse método toLower e me devolvendo esse resultado. Ele não está alterando o texto original. Vocês vão reparar isso na parte de baixo aqui, ó, o meu texto, ó, ABC1A. Eu vou dar um F10 aqui, só para ele executar a linha. E repare que aqui embaixo, ó, não alterou nada. Eu vou fazer no upper a mesma coisa, ó. Não está alterando. Ele está simplesmente fazendo o que eu pedi e me devolvendo esse valor. Essa função, essas funções, no caso aqui, a gente sabe que são funções porque eu tenho parênteses, eu estou chamando. Elas executam e me devolvem uma nova string com esse valor. Se eu quisesse alterar o valor, eu teria que fazer isso aqui, ó. Então aqui sim, quando a instrução passasse aqui na linha 17, ele pegaria o meu texto, mandaria para o método toUpper, o método toUpper colocaria tudo em maiúscula e por causa desse igual, pegaria este valor e colocaria aqui no meu texto. E aí a partir daqui, da linha 18 em diante, então lembrando que para você alterar a string, você tem que colocar a string igual, aí você usa a string de novo e faz o que você precisa. Como eu já disse antes, vou sempre bater porque é uma questão de desempenho muito grande, você vai estar criando outra string. A sua string original vai estar em algum pedaço da memória lá até ser limpa e você vai pegar um novo pedaço para fazer. Se você tiver uma string muito grande, imagina que você tem aí uma string que está segurando a Bíblia inteira. É muita informação, ele vai aguentar. Na hora que você fizer a cópia, ele vai manter, vai fazer uma cópia com alguma alteraçãozinha que você fez e são as duas coisas, ao menos naquele momento, as duas coisas na memória. Então leva um tempo para fazer a cópia e já tem uma perda de desempenho em você segurar duas cópias de uma coisa, de quase a mesma coisa.
Vou limpar aqui, colocar novas instruções. Replace, como o nome diz, substitui uma string pela outra. Aqui eu utilizei só uma letra, então eu substituí o A pelo X, como vocês podem ver aqui e aqui. Mas eu poderia ter substituído o pedaço. Eu poderia ter colocado ABC e aí só substituiria o ABC e qualquer outro pedaço de ABC que tivesse, respeitando inclusive o case, se tiver minúsculo, se tiver maiúsculo. Então, se na sua string você tiver, sei lá, uma redação, um livro inteiro, e você quer trocar o nome do protagonista, ok, o nome dele é Daniel, vai virar Rafael. Você dá o replace Daniel por Rafael, ele substitui. Só que ele substitui em todos os pedaços que ele achar, obviamente com o mesmo conteúdo. Aqui nesse trecho, a gente tem algo que é muito utilizado em algoritmos. Você vai achar facilmente isso aqui no HackerRank, LeetCode, que é algum momento que você precisa falar se todo o conteúdo da string está em minúscula ou está em maiúscula, e você pode fazer isso usando, isso aqui está usando o link, tá? Não aparece pra gente porque tem a questão dos global usings, mas esse all aqui é do link. Então ele pega o meu texto, olha tudo dentro do texto e joga uma função lá para ele comparar com cada item. Porque lembrando, meu texto é um array. Esse all faz o quê? Pega cada item desse array, no nosso caso, cada letra, incluindo espaço, incluindo tudo, joga nessa função de comparação, que é char.slower, ou seja, vai pegar esse caractere e vai falar, é minúsculo? Vai retornar lá um true ou false. E aí, em posse disso, ele dá a resposta pra gente. Então aqui, ó, eu tinha colocado meu texto como meu novo texto. Meu novo texto tem maiúsculas e minúsculas e espaço que também conta. Então o slower dele, aqui ó, é false. Não são todas minúsculas. O slower eu poderia substituir por isUpper para saber se é tudo maiúscula, se é tudo dígito, porque aí tem uma diferença, se é tudo letra, ele tem vários, o char ali, ele tem várias funçõezinhas. O que você usar aqui você consegue replicar com esses todos, mas a ideia principal está aqui. Todas minúsculas e meu novo texto. Repare que o meu novo texto eu tinha passado para toLower. Ou seja, ele colocou tudo em minúsculas. Mas por que está dando false aqui? Porque ele considera, como eu disse, ó, os espaços. E o espaço, ele não é minúsculo, também não é maiúsculo, mas não é nenhum dos dois. Então ele retorna false. Ele só vai retornar todas minúsculas como true quando eu tirei, repare que eu dei um replace aqui, ó. Eu utilizei a ferramenta replace, peguei, ó, o espaço, substituí por vazio. Ele acabou juntando o meu novo texto e aí ele deu true, porque tudo ali é minúsculo. O espaço não existe, não tem espaço lá, então ele não se perde com o espaço. E por fim, eu voltei aqui, ó, o meu novo texto e procurei lá dentro dele a palavra ovo. Então, ó, contains. Ele vai olhar se dentro daquele conjuntão, que é todo o meu texto, eu tenho esse pedaço aqui que eu quero procurar. Ovo, ele tem ovo. Repare que ele tem ovo porque a palavra é novo. Então ele não precisa procurar, ele não está procurando por palavra. Ele pegou ovo. O que você quer que eu ache lá? Ovo, O, V, O. Se ele achar O, V, O juntos, ele vai dizer, ó, contém sim. E aí ele mostrou, contém. Então ele não está levando em consideração se é uma palavra ou não. Ele está procurando aquele conjunto de caracteres. O, V, O. Achou, deu o true. Então, mais uma vez, para sobrar espaço. Outra coisa muito importante de vocês entenderem, porque a gente utiliza isso para validação, é o is null or empty e o is null or white space. O is null or empty, vocês podem ver aqui, ó, ele deu o true no meu texto 3, que é vazio, duas aspas juntas, vazio. É nulo ou vazio? Sim, true, verdadeiro. Por quê? Ou ele é nulo, que é simplesmente eu crio a variável, não coloco nada dentro dele. Lembra que eu falei? Eu sequer dou um ponteiro na memória para ele. Ou ele é vazio, que no caso aqui, para mim, para efeito prático, vamos dizer assim, como informação, seria nulo e espaço, para mim seria a mesma coisa, porque você não está informando. Imagina que você precisa do endereço do cliente. Se tiver nulo ou se tiver espaço em branco, não serve.
E você não tem o endereço do cliente. Então, no caso aqui, você pode, ó, se for null or empty, eu dou um erro. Falo, ó, precisa colocar um endereço. E no nosso caso aqui, também tem o is null or white space. É importante que vocês entendam que, ó, eu ainda tô olhando o meu texto 3 aqui. E ele tem espaço em branco? Não, ele tá vazio. Mas o is null or white space, na verdade, ele devia chamar is null or empty or white space. Então ele considera, se for qualquer um dos três, ele dá true. Por isso que ele devolveu true já no meu texto 3. Já no meu texto 4, repare o que acontece com is null or empty. Ele devolve falso, porque ele não tá vazio. Ele tem um espaço em branco. Ó, se você reparar aqui, ó, se você reparar aqui, eu tenho um espaço em branco entre as duas aspas. Então ele não é is null or empty. Já se você usar is null or white space, lembrando, ele olha se está nulo, se está vazio, se está espaço em branco. No caso, só espaço em branco. Ele vai me retornar true. Então, uma validação que você pode fazer. Você aceita que, imagina que você coloca um campo obrigatório lá, o campo nome. Aí o usuário ele simplesmente aperta o espaço lá umas 15 vezes. Você vai aceitar? Você pode fazer isso daqui. Você poderia dar um trim e olhar, ou você pode de forma mais prática. Is null or white space? Vai dizer é só espaço vazio. Então eu não aceito. Você devolve esse campo aí é obrigatório. E agora a parte que eu acho que é mais importante ali, porque é o que cai muito nessas entrevistas técnicas, teste de algoritmo, e obviamente você precisava de tudo aquilo que eu mostrei para poder chegar aqui e entender de forma melhor. Mas em geral, quando você estiver resolvendo, e sim, tem muita manipulação de string nesses testes de algoritmo. Então temos isso aqui, ó. Eu peguei o meu texto e coloquei palavra 1, palavra 2, palavra 3. Repare que eles estão separados por espaço. Pode ser que no teste que vocês encontrem aí, vocês recebam as palavras separadas por vírgula, por ponto e vírgula, por qualquer coisa que o cara quiser inventar. O processo é o mesmo. Por quê? Porque aqui, ó, eu estou transformando o meu texto num array de texto. Eu estou usando o split. E no split, eu posso indicar o separador. O separador é o que separa as palavras. No nosso caso aqui, é um espaço. Se eu quisesse que fosse uma vírgula, eu colocaria isso. Se eu quisesse que fosse um ponto e vírgula, a mesma coisa. Se eu quisesse que, sei lá, fosse qualquer coisa, um pipe, um x, é que o x ia atrapalhar com o resto do texto. Mas, sei lá, um arroba, daí. Quando a gente usa o split sem indicar o separador, ele coloca o separador como espaço normal, que seria o mais tradicional. E o que isso aqui faz? Ele pega o meu texto, divide com o separador, usando o separador que eu indiquei, no caso aqui se eu não indiquei, eu já falei que é o espaço, e cria um array com isso. A gente tem aqui um array com as palavras separadas. Então, palavra 1, palavra 2, palavra 3. O espaço ele ignorou, ele não tá ali junto, não tá palavra 1 espaço, palavra 2 espaço, tá só palavra 1, palavra 2, palavra 3, só que separadas no array. E eu posso fazer o que eu quiser com isso aqui. Digamos que eu precise contar palavras, é só pegar o tamanho do array. Digamos que eu precise inverter cada palavra, eu preciso fazer algum tratamento com cada palavra individual. Eu posso ir item por item do array. Imagine que você recebe um array, isso é muito comum também em teste, um array com números separados por vírgula aqui, ó. Eu preciso separar cada número para somar, para fazer o que eu quiser. Quando eu colocar aqui, ó, o meu split aqui, ele está com vírgula. Então ele separou aqui o array em números, ó, 1, 2, 10, 200, 3000. Eu fiz questão de colocar números de tamanhos diferentes, né? Quantidade de dígitos diferentes, porque dessa forma fica automatizado, ele só considera a vírgula e aí ele separa. Lembrando que é um array de palavras, de texto, de string. Para você tratar isso como número, você precisa fazer a conversão, nada demais, mas você faz a conversão e trata. Da mesma forma, depois que você tiver um array, então aqui eu estou criando simplesmente um array com os números, né? Eu estou um array dia inteiro, você podem ver aqui, ó, o dia inteiro, 1, 2, 3, 4, 5. E se eu quiser transformar isso em uma string, eu posso simplesmente dar um string.join, dizer o que eu quero que separe cada item e passar o array. Uma lista serve também. E aí ele vai criar aqui, ó, olha os números, 1,2,3,4, 5 e não tem vírgula no final. Que se fosse algo de um for, se a gente fizesse um for para resolver isso, talvez a gente deixasse passar uma vírgula no final, muito comum, então tem essa facilidade. E para finalizar, temos aqui, eu vou deixar rodar para vocês verem o resultado. Então a gente viu os números, né? 1, 2, 3, 4, 5 foi o que a gente juntou nesse pedaço aqui.
E nessa parte aqui, ó, eu tenho o meu texto, de novo, palavra 1, palavra 2, palavra 3. O que eu fiz aqui? Primeiro eu quis mostrar nessa linha que eu posso transformar num array de caracteres simplesmente colocando meu texto.toCharArray. Eu podia usar toArray também, no fim ia dar na mesma, porque o array criado seria um array de chars. Mas só para vocês verem também que existe essa outra função. Isso tem muito, duas funções que fazem a mesma coisa. Muito disso é retrocompatibilidade, muito também é para você pegar pessoas que estão vindo de outras linguagens. E às vezes tem também a questão de generics, que não vem ao caso no momento. Mas aqui, ó, eu estou colocando uma das coisas que também cai bastante. É você inverter uma string. Tem toda uma questão que a gente podia trabalhar com palíndromos aqui, que são palavras que lidas de trás para frente dá na mesma, fazer algum tipo de teste, coisa do tipo, mas aqui é simplesmente o reverse. Pode parecer complicado, mas vamos quebrar em partes para você entender. Primeiro, ó, meu texto.toArray. Eu converti a minha string num array. Até aí a gente já tinha visto, podia ser o charArray e o array. Ele pegou individualmente cada letra e colocou no array. A partir do momento que isso virou um array, tem vídeo sobre arrays aqui, você pode usar as funções do array. Foi aí que entrou o reverse. Esse array que ele me deu aqui, eu mandei inverter. Ó, dá um reverse nele. Então, pegou todo aquele texto, transformou no array e inverteu esse array. Só que nesse momento, o que eu tenho na mão? Um array, não é o que eu quero ainda. Aí, eu usei o string.join que eu mostrei anteriormente para vocês. Falei, olha, não usa nada para separar, nada, porque eu mantive os espaços. Quando eu transformei em array, eu mantive os espaços. Não foi igual o split que a gente usou lá atrás. Eu simplesmente peguei tudo que tem, incluindo espaços, e inverti. Então os espaços já estão lá. Então dessa vez eu falo, não usa separador. Simplesmente pega tudo isso que você achou aí, que é este seu array de caracteres, junta eles numa string e me devolve. E aí é o que eu coloco aqui depois dessa palavrinha reverse, que é o que você pode enxergar aqui. Então aqui você pode ver que eu peguei, ó, palavra e inverti. Se a gente for aqui do fim para o começo, você consegue perceber, ó, P-A-L-A, palavra 1, espaço, palavra 2, espaço, palavra 3, finalizou. Isso cai muito em algoritmo, como inverter uma string. Você faz isso em uma linha, ó. Em uma linha você resolve esse resolve, tá utilizando o que a gente chama das funções built-in, né, que já estão ali construídas dentro da linguagem para você. Isso mostra conhecimento. Pode ser que o entrevistador diga, eu queria que você fizesse, entre aspas, na mão, né, você construa o algoritmo. Pode ser. Nunca vi acontecer, mas pode ser, para ele testar ali como que você pensa. Mas eu acho que só de mostrar isso aqui, você já demonstra pro entrevistador, ó, eu conheço da minha linguagem. Porque no dia a dia você não vai construir o algoritmo para ficar invertendo. Você vai usar o que está ali dentro da linguagem, porque em geral o que está dentro da linguagem ele vai ser mais rápido, vai ser mais performático, vai economizar memória, porque ele já vem trabalhado para isso. Então é assim que a gente trabalha. Mas lógico, se ele falar eu gostaria que você fizesse na mão, você tem que saber. E eu pretendo trazer vídeos também mostrando como resolver algoritmos. Com certeza eu vou colocar lá no meio. Eu sei que foi um vídeo longo e eu quero dar um resumo só antes de terminar. E também antes disso, obviamente, se você gostou, se alguma coisa daqui foi útil para você, se você aprendeu alguma coisinha, peço que por favor deixe um like, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, porque com isso você me ajuda, é o único pagamento que eu tenho aqui, é esse like, é essa contribuição, porque ajuda demais o meu trabalho a ser mais divulgado e o YouTube perceber que não só o meu trabalho, mas como vídeos desse tipo, eles são importantes, porque hoje em dia a gente obviamente tem muito vídeo de coisas de entretenimento, e esses vídeos mais técnicos que dão mais trabalho, eles acabam sendo um pouco relegados. Então a gente precisa, não só a mim, né, vocês estão ajudando a mim pessoalmente, mas toda a comunidade de desenvolvedores com esse tipo de contribuição. E hoje o tamanho do vídeo mostra a importância das strings. Eu nem mostrei tudo, eu vou mostrar mais coisas de string, com certeza. Vou mostrar também elas aplicadas ali na resolução de algoritmos, mas a gente pode ver a importância das strings. Vocês puderam perceber que as strings não deixam de ser um array, elas podem até não se comportar 100% como um array, mas a gente pode utilizar muita coisa de array com elas. Vocês perceberam que tem muita coisa para se manipular, porque realmente é um tipo de dado muito importante que a gente usa a todo momento, mas não deixem de ver o vídeo, não utilize arrays, que eu já deixei linkado aqui, vai aparecer o card aí de qualquer forma.
porque os arrays têm seus problemas de performance, a gente tem que saber utilizar da melhor maneira, mas eles estão aí para serem utilizados. Volta no vídeo, se ficou alguma coisa meio nebulosa, volta. Não deixa de copiar, de praticar, digita aí, faz você. Quero fazer agora a inversão. Deixa isso pro final que é mais difícil. Mas, eu quero procurar uma determinada palavra dentro de um texto maior. Como é que eu faço? Quero pegar só uma letra, quero deixar maiúsculo, quero deixar minúsculo. Faz esse tipo de coisa, porque somente assistir o vídeo não vai fazer você aprender. É colocar a mão na massa, é ver muita mensagem de erro que vai reforçar esse aprendizado. Beleza? Então, com essa mensagem que eu me despeço, muito obrigado, curte, compartilha, se inscreve e vejo você no próximo código.